O bate-papo é com a psicóloga Renata Bettiol, no qual eu conheço há muito tempo. E agora, como profissional, considero uma das melhores profissionais da área de psicologia aqui de Caxias do Sul. Tanto é que é dificílimo conversar com ela. Porque não tem tempo. Então a gente às vezes conversa às 11 da noite para combinar a pauta, né, Renata? Exatamente. Bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, Alberto. Bom dia, Margot. Bom dia, ouvintes. Obrigada por todo mundo que está me ouvindo aí. Já sei que tem alguns pacientes também que estão, né, ligadinhos, querendo essas dicas plus aí, né, além da consulta, além do consultório. Bom, está sendo transmitido também pelo Instagram da Renata, Psico Renata Bettiol. Isso com aí. 2 T's. Com 2 T's no Bettiol. Bettiol. Psico Renata Bettiol. E o que achou do papo com a Nutri, Franciele? Nossa, sensacional, sensacional. Eu seria da turma do pastel. Eu também sou da turma do pastel. Quando eu digo que eu vou para Caravaggio, a pessoa diz, vai a pé, eu digo, não, vou de carro e ainda como pastel lá, né? Exatamente. A Renata um dia me desmascarou numa entrevista aqui. Numa entrevista. Renata, eu ouvi esses dias de uma pessoa e tenho ouvido isso de várias pessoas sobre essas questões de saúde mental. E as pessoas estão dizendo o seguinte, eu estou no meu limite, eu não aguento mais, eu não suporto mais viver, a minha angústia não passa, a minha ansiedade não passa. E nessa semana, até estava falando antes no programa, tive notícia de 2 pessoas muito jovens, uma de 25 anos, uma de 21 anos, que cometeram suicídio. Qual é o limite, afinal de contas? Quando as pessoas dizem, eu estou no meu limite, que limite é esse? Alberto, tem como decifrar? O limite é o esgotamento mental, né, e emocional. Hoje em dia eu também recebo muita gente no consultório. Ontem até fiz, né, um videozinho no meu Instagram falando um pouquinho sobre isso. Que as pessoas, elas acabam estando no limite com relação ao trabalho, com relação à saúde, com relação à família, com relação a tudo. Por que elas chegam nesse limite? Vamos lá, né? Um dos primeiros tópicos que eu abordo aqui para a gente pensar é porque elas estão se exigindo demais. É porque a gente está trabalhando demais, é porque a gente está se desgastando demais, é porque a gente está se cobrando demais. Geralmente as pessoas que estão vivendo esse limite são pessoas que têm um alto nível de cobrança. São pessoas que acabam demandando muito mais do que muitas vezes acabam conseguindo e acabam não relaxando. Eu falo muito isso, né? Tanto para os meus pacientes, quanto para amigos, quanto para pessoas, né, ao meu redor, que é importante a gente trabalhar, é importante a gente estudar, mas é importante a gente aprender a relaxar. E quando a gente não equilibra isso, né, da mesma forma que a gente tem que equilibrar a alimentação, atividade física, cuidado com a saúde mental, a gente precisa equilibrar a saúde com relação a trabalho e descanso. E às vezes a gente não faz esse equilíbrio. A gente se perde naquilo que a gente nem sabe por que a gente está fazendo. E nós vivemos num mundo hoje que nos cobra muito, né, Alberto? Nos cobra alta performance, nos cobra produtividade, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que enriquecer. Tem uma frase que, né, é antiga pra caramba, que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Então é meio que isso, né? Quem trabalha demais não tem tempo nem para viver. E não que a gente não tenha que trabalhar, a gente tem, mas a gente precisa buscar o equilíbrio e as pessoas não estão mais buscando o equilíbrio entre todos os setores da vida delas. Elas estão atropelando as coisas e às vezes sem saber por quê. Onde é que elas querem chegar? Então a pergunta que eu deixo para começar é: onde tu quer chegar com a vida que tu tá levando hoje? Porque esse é o principal foco da gente entender por que a gente está no limite. Quando tinha aquelas antigas entrevistas de emprego, né? O recrutamento, porque agora tem que passar por 5 computadores até chegar no ser humano. Exatamente. As pessoas perguntavam quais são os teus pontos fortes e teus pontos fracos, né? Essa é uma pergunta que eu deixaria no ar. Quais são os pontos fortes e os teus pontos fracos? As pessoas não estão sabendo dizer isso hoje? Não.
Não estão sabendo se conhecer? Não. As pessoas, elas estão nessa batida tão acelerada que elas não estão olhando para elas. Porque saber se conhecer, saber quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos, é olhar para dentro. É olhar para as minhas necessidades. É olhar para aquilo que é importante para mim, para aquilo que eu estou vivendo. E como eu estou vivendo só nessa aceleração do um dia após o outro, eu não estou conseguindo olhar para dentro. Eu não consigo olhar para aquilo que é bonito em mim, eu não consigo olhar, às vezes, até para aquilo que é bonito no outro também, né? Então, a gente acaba não identificando mais quem nós somos e para onde a gente está indo. A gente só vai. A gente só acorda, trabalha, volta para casa, dorme, acorda, trabalha, volta para casa, se alimenta mal, né? Como estava se falando antes, se boicota e não se boicota só com relação, né, aos sabotadores dentro da alimentação, se boicota também dentro do comportamento, muitas vezes. Puxando um link, né, com a conversa de antes, é exatamente isso que acontece. A pessoa, ela não só se sabota a nível de ir lá e comer algo que compense aquilo que ela está sentindo, mas ela se sabota mentalmente também. Emocionalmente, ela está ali vivendo alguma coisa que faz com que ela se sabote, e a gente chama na psicologia até muito mais como boicote, né? E acaba descarregando muitas vezes na comida. A comida também é um limite, né? A comida também faz com que a gente chegue num limite de, às vezes, estar descompensando na comida, porque a gente não está conseguindo lidar com essa questão emocional que a gente está vivendo limítrofe. Limítrofe. Limítrofe é uma das frases que eu anotei aqui, né? Quer dizer, também limite não limita. Uhum. Vamos pensar nessa frase, limite não limita, é sinal de saúde mental, né? Uhum. O que a gente pode falar a respeito disso? Porque quando a gente fala em limite, a gente parece tolher a possibilidade de expressão, né? No entanto, o limite é a possibilidade inicial de enxergar a si mesmo como separado dos outros, bem como olhar atentamente aos próprios conteúdos internos. Isso eu li em algum lugar, anotei para jogar para ti. Tá. Jogo para psicóloga. Limite não limita, né? Que coisa contraditória, bem contraditória. Mas bem bacana. Eu li em algum lugar, não sei, ninguém sei a fonte. A gente precisa olhar para o limite e entender que ele é importante, né, Alberto? Dependendo das circunstâncias, vamos pensar numa relação de pais e filhos, é importante tu estabelecer um limite. O problema é que a gente está ultrapassando os limites daquilo que é bom e ruim, certo e errado, aquilo que é saudável ou não. Não só a alimentação, né, como estava falando antes, mas para a vida. A gente não estabelece um limite com relação ao quanto a gente tem que trabalhar, ao quanto a gente está se dedicando à família, ao quanto a gente está se dedicando à nossa saúde física e emocional. A gente está ultrapassando esses limites. Então, a gente acaba não aprendendo também a dizer o não. E o não é o grande vilão da vida da maioria das pessoas, né? E o limite do não, ele não está acontecendo só para com as relações que a gente tem ao nosso redor. Ele está acontecendo com nós mesmos. O quanto eu estou me dizendo não, eu não consigo mais, e aprendendo a pedir ajuda. O quanto a gente está conseguindo, né, dizer não, eu não posso mais fazer isso porque isso não está mais me fazendo bem. Eu não devo mais viver dentro desse relacionamento porque esse relacionamento é tóxico ou é abusivo para mim. Eu não estou mais conseguindo estabelecer esses limites. São essas pessoas que eu tenho encontrado. São essas pessoas que estão vivendo nesse limite e muitas vezes estão até pensando em acabar com a própria vida. Vamos falar de vínculos. Você já conhecia a Nutri Bratis? Não, Bom, não. Elas estabeleceram um vínculo aqui na salinha. Já conversaram, provavelmente daqui a pouquinho vamos fazer projetos até conjuntos. E até nós três, porque eu estou gostando muito desse assunto aqui. Ontem estive, a Renata me conhece, eu estive dando fazendo um bate-papo com pais e filhos numa comunidade do bairro Canyon, né? E embora todo o esforço da coordenadora, só tinham 10 pais com os filhos lá. Poxa, né? E eu, quando falo com 10, ou quando falo com 100, ou quando falo com 200, para mim é a mesma coisa. Eu falo com o mesmo coração. E quando eu estabeleço, assim, aquela relação de vínculos, olha, você abraça seu filho, você abraça sua mãe, vamos abraçar agora. Eu vi muita gente chorando, muitos pais chorando e muitos filhos que abraçaram e não desabraçaram mais. Né? E eu sempre digo para essas jovens assim, vocês são os diferentes.
Vocês são diferentes, não são aqueles outros que não abraçam. Então, qual é a importância de estabelecer esses vínculos que estão sendo cada vez mais rompidos para a saúde mental da gente? Para a gente não chegar no limite e não cometer uma loucura. É exatamente isso, a gente não está vendo o que é importante. A nossa sociedade, o ser humano de uma forma geral, está cada vez mais se afastando daquilo que é verdadeiramente importante, né? A espiritualidade, os vínculos com a família, esses vínculos de pais e filhos, gente, é algo, nossa, fantástico. Que bom que tu ainda trabalha com isso, Alberto, porque é exatamente isso, o quanto os pais não estão enxergando os filhos e os filhos estão se afastando dos pais. E muitas vezes não é porque eles não querem, é porque eles estão trabalhando demais, é porque eles estão envolvidos demais, querendo proporcionar, às vezes, até uma vida melhor para esses filhos, e eles não estão entendendo que os filhos não precisam do melhor celular e talvez até da melhor escola, eles precisam dos melhores pais, eles precisam dessa atenção. E aí, por isso que a gente vê tanta, né, gente jovem também se perdendo, também perdida e muitas vezes vivendo nesse limite. A gente vem de uma geração onde a gente tinha um pouco mais esse contato, né, com a família, com os pais, era uma coisa mais próxima. E eu digo que a geração dos anos 90 já começou a se prejudicar com relação a isso. Já não conseguiu mais viver isso. Porque hoje em dia o mundo ele é mais dinâmico, ele é mais acelerado. E a gente entrou nessa aceleração junto, gente. É loucura a gente pensar que a gente não faz essa pausa para viver essas relações e esses vínculos. Nós estamos usando aqui as redes sociais. Eu estou usando o YouTube para transmitir o programa. A Franciele Bratis usou o Instagram dela para transmitir. Teve várias reações e foi muito bom. As pessoas estão reagindo através do WhatsApp e você está transmitindo através do teu Instagram. Ótimo, as telas são importantes, as redes sociais são importantes. Mas, por outro lado, a doutora Gabriela Monteiro, que é outra psiquiatra colaboradora nossa, ela diz, pelo amor de Deus, troquem as telas, pelo menos as crianças, né? E na hora da mesa, desliga o celular, deixa o celular longe, assiste um jogo de futebol com o celular desligado ou o celular afastado. Tome um café com um amigo sem o celular ali, tu olhando a cada 10 segundos o teu celular. Então, isso também tem atrapalhado, isso tem também deixado as pessoas no limite? Nossa, isso é o que mais deixa as pessoas no limite, né? Tudo aquilo que a gente é importante, né? O celular hoje, as redes sociais, elas são ferramentas, inclusive, para o nosso trabalho, né? Que nos ajudam muito. Mas as pessoas estão cada vez mais se afastando e estão ficando aceleradas e estão começando a ficar cada vez mais ansiosas por causa daquilo que elas veem nas redes sociais. O quanto muitas pessoas que acabam, e não só aquilo que vem de bom, né? O quanto muitas pessoas acabam consumindo muito mais coisas, sendo às vezes até compulsivas na questão de comprar, na questão de se alimentar. Agora mesmo, enquanto vocês estavam, né, na entrevista, eu abri o meu Instagram porque veio uma notificação e veio um monte de receita de coisa boa ali. Eu disse, olha que contraditório. Eu assistindo, entrei coisa boa gorda, tá? Mas aí tem um algoritmo sabendo que tem uma nutricionista aqui. Exatamente. Que conversou contigo. Olha, isso é diabólico. Olha que loucura. E aí, pensa, né? Juro por Deus, o que eu salvei? Conversou com a Nutri e apareceu um monte de receitas. Eu salvei só uma empadinha saudável que estava escrito ali. Então, olha o quanto a gente muitas vezes é contaminado por isso, e é essa batida que a gente vive de ouvir e ver aquilo que a rede social está nos oferecendo e não filtrar e não entender o quanto agora eu vou largar isso para viver isso, né, Alberto? Isso que a gente está vivendo aqui, de conversar, de estar com as pessoas, não só aqui na rádio, Sim. né? Mas assim, de conversar, de ter esse contato. Eu abomino, assim, essa é uma regra que tem na minha casa já há muito tempo. Hora da refeição é momento sagrado. Então, assim, não tem celular. Muitas vezes até a TV é pausada ou silenciada, porque ali é aquele momento. Nós temos e vivemos uma cultura onde as reuniões, isso eu ouvi até trocando com uma Nutri uma vez, onde a gente se reúne
e para comer, né? A gente não se reúne só para tomar um cafezinho. A gente se reúne para tomar um café com bolo, para um almoço. Ninguém te convida, vem aqui em casa só bater um papo. Não, a gente se reúne ao redor da comida. Só que hoje em dia a gente está se reunindo ao redor dos celulares. Exatamente. Né? Compartilhando a comida é um as complemento, coisas. O celular é a prioridade. Caraca, e onde é que está o contato? Onde é que estão os vínculos? Onde é que a gente está alimentando esses vínculos, né? E aí vem aqui, tira aos poucos também, né? Tá tudo então, certo. Assim, cara, se tu usa o celular para trabalhar, para fazer os teus vídeos que tu precisa, isso não tem volta. Mas assim, em alguns momentos, tira aos poucos, tira da janta, tira do café, tira da hora do jogo do futebol, do café com um amigo, vai tirando aos pouquinhos, deixa ele de lado, desliga. Depois tu liga e tu vai ver que tem 500 mensagens lá, tu responde ou não responde, né? Vai limitando. Sabe que a minha mãe, ela tinha uma regra lá em casa, sou da época do telefone de casa, né? Não sei vocês, mas eu sou. Nós temos ainda um telefone de casa. Vocês têm? Sim. Não é de discar, ele tá na parede lá, mas tem. Tá. A minha mãe, ela tinha uma regra que assim, que não se ligava para as pessoas depois das 10 da noite, porque era falta de respeito. Isso, é verdade isso? Não sei, ela que me dizia e eu obedecia. A Margot tá me apontando aqui, porque eu ligo para todo mundo depois das 10. Essa é uma regra que eu criei para mim. Depois das 10 da noite, eu silencio o meu celular. É por isso que tu não me responde. Vou responder no dia seguinte. Eu dou uma olhadinha antes de dormir, né? Que ali é pelas 11 horas. Tá certo, Renato. Pra ver se tem alguma urgência. Mas às 10 da noite eu silencio o meu celular. Porque eu preciso silenciar minha mente também, gente. Eu ouço o dia inteiro, eu respondo durante todo o dia, se os meus pacientes precisarem trocar de horário, algum socorro, alguma coisa. Mas às 10 da noite eu silencio tudo. E o quanto é importante a gente silenciar. Essa é a outra dica para o limite. De vez em quando é bom a gente silenciar. Não só silenciar de não dar uma resposta para o outro. Não só silenciar de daqui a pouco não querer brigar dentro de uma discussão, mas silenciar para ouvir o que está acontecendo dentro da gente e pedir ajuda quando a gente vê que não está mais conseguindo sozinho. Olha só, e um recado final então, já que nós estamos no limite aqui, psicóloga Renata Betchol. No Instagram é psicorenata Betchol com 2 T's, procurem ela. Por favor, vão lá que de vez em quando rolam umas diquinhas lá também. Exatamente. Pra gente eu encerrar... acompanho as duas. Isso aí. Gente, pra gente encerrar, o que eu digo hoje pra vocês? Se observem, né? Observem o que está acontecendo dentro de vocês, de que forma vocês estão estabelecendo, né, as regras para vocês mesmos viverem, para vocês mesmos conseguirem entender o que está acontecendo com vocês. Procurem ajuda quando veem que não estão conseguindo. Não esperem chegar no limite, né, para procurar essa ajuda, porque às vezes chegar no limite para procurar essa ajuda é tarde demais, né? A gente já não consegue mais reverter tantas coisas. Aprendam a se desligar de vez em quando do celular e se conectar um pouco mais com as pessoas. Essa é a dica. Muito bem, nós tivemos aqui a melhor, a autoestima elevada, né? Total. A melhor nutricionista. Eu sou boa. Caindo aqui. Se você está mal, se você está para baixo, não consegue emagrecer, não consegue fazer dieta, procurem a melhor Nutri Franciele Bratz. A melhor psicóloga Renata Betchol.